E quando ele olha, ele via um demônio por trás do Ailton José Alves. É sabido de todos a situação pela qual passa ultimamente a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco. Isso por conta da teimosia, não é? Por causa da intransigência, da tirania de um gestor que teima em dizer que é inocente quando os fatos estão aí, conhecidos de todos. Eu vou passar a narrar aqui neste canal, não é? Já narramos aqui 2 revelações e ainda tem umas 4 revelações para contar, principalmente para os evangélicos. Porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem que antes revele aos seus santos profetas. Pois bem, essa revelação que eu vou contar hoje foi uma revelação tida por um pastor de nossa igreja no seguinte contexto. Esse pastor, um pastor muito respeitado, ele, a esposa, a família, e de repente, assim como muitos outros que já se desligaram da IEADPE, ele não aguentando o jugo, a opressão, as perseguições e as não conformidades da atual administração, ele resolveu, depois de muito pensar, porque não é brincadeira, saibam vocês que o Ministério de Pernambuco, eu que já saí de Pernambuco, sei que o Ministério de Pernambuco em outras administrações era um ministério que era modelo, padrão no servir, no amor, na sinceridade, na honestidade, na transparência, né, na fraternidade, o que não vem ocorrendo nesses 22 anos. Então, alguns pastores insatisfeitos e não suportando o jugo, a imposição de Ailton José Alves, resolveram, mesmo com dor no coração, mesmo com uma enorme dificuldade, uma enorme barreira para vencer, preferiram, sob pena de continuarem vivos, desligar-se da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E nesse interim, como eles têm uma chamada de Deus, eles resolveram abrir ministérios para poder dar seguimento, né, à chamada que recebeu. Agora, é sabido de todos, não é? Estão aí nas redes sociais várias declarações, não é? Várias frases célebres de Ailton José Alves, não é? Maculando a reputação, a idoneidade, fazendo desacreditar a personalidade cristã desses pastores que deixaram a IEADPE. Pois é, então esse pastor saiu da IEADPE e, segundo o relato dele mesmo, o Ailton José Alves, como sempre, enviava emissários pelas cidades para difamá-lo, para caluniá-lo, alegando, relatando fatos e verídicos para manchar a reputação desse pastor. E ele tomou conhecimento, porque os obreiros, quando iam dirigir cultos, presbíteros, evangelistas, faziam questão, não é, de fazer a igreja perceber ou pensar que esse pastor havia saído por rebeldia, não é, por desobediência, por pecado e que não merecia a confiança. Além disso, uma série de adjetivos que maculava consideravelmente a reputação desse pastor. Olha, irmãos, então, em um desses cultos, qual não foi a surpresa? Está no culto uma advogada amiga desse pastor em uma determinada cidade, e tal qual não foi a surpresa dessa irmã, quando de repente o obreiro que estava dirigindo o culto começou a difamar, não é? A manchar a reputação e até com calúnias e inverdades a respeito da pessoa desse pastor. Essa advogada ficou tão indignada, com muita dificuldade, conseguiu ficar até o término do culto. Mas ao sair do culto, imediatamente ligou para esse pastor e disse: olha, eu quero sua autorização para processar o gestor presidente Ailton José Alves da IEADPE, pois isso não é procedimento correto, né? Ele lhe difamou, lhe caluniou e até cometeu alguns outros crimes lá, segundo a classificação que ela falou. E eu quero autorização sua para processá-lo, porque isso não pode ser grave. Esse pastor já sabia desses ocorridos, já tinha ouvido, já tinha presenciado, ele ponderou e pediu a ela um tempo. E nesse tempo, irmãos, quando ele estava talvez decidido a processar o pastor Ailton José Alves, através dessa advogada,
em seu leito, em sua cama, ele teve uma revelação. E que revelação foi essa? Ele teve uma revelação que chegava no gabinete do gestor Ailton José Alves para tratar desse assunto e chegava com a advogada. E a advogada, um pouco áspera, chegou dizendo para ele, para Ailton José Alves: o senhor não tem vergonha de proceder dessa maneira, caluniando, manchando a reputação desse homem, difamando a pessoa desse pastor, cometendo inverdades, mentindo para a igreja. E de repente, quando ela ia começar a desenrolar, né, a causa pela qual ela tinha ido ali, o pastor começou a ter uma visão. Primeiramente, ele viu a figura da pessoa que estava ali na frente dele, a pessoa Ailton José Alves, como um velho, moribundo, sem dente, não é? De bengala, mal vestido, entendeu, irmãos? Com uma aparência deplorável. E ele se espantou com aquilo ali, e quando ele olha, ele via um demônio por trás do Ailton José Alves. Irmão Josué, essa é a visão, esta é a visão. Esse pastor via um demônio por trás do gestor Ailton José Alves. E uma voz dizia: olha, ele faz isso por influência demoníaca. Por quê? Aí a gente explica. Influência do Espírito Santo não é. Influência de Deus e de Jesus não é. O homem que conhece a Bíblia, o homem que teve uma infância, como ele diz, na igreja, proceder desta maneira significa uma falta de temor, uma falta de compromisso com a verdade e uma falta de hombridade e de respeito para com as pessoas e para com a igreja. E a pessoa, meus irmãos, por si só não procede dessa maneira, a não ser por influência demoníaca. Então, quando o pastor estava olhando, viu esse demônio por trás do pastor Ailton José Alves e aquela figura deplorável. E o pastor disse: não, doutora, eu não vou processá-lo. Olha, o que está ocorrendo, e Deus disse para ele: não tome nenhuma atitude, porque eu estou vendo e no tempo certo farei justiça. E ele acordou daquele sonho, daquela revelação, e logo de manhã procurou a advogada, explicou as razões e resolveu não processar o gestor Ailton José Alves, mas as calúnias, as difamações, os insultos prosseguiram. E até hoje também prossegue, porque Ailton José Alves perdeu, como já dissemos aqui, irmãos, a referência do certo e do errado. Ele reivindica para si o direito de sobrepor-se aos obreiros e à igreja. Age como que a igreja seja dele. Diferentemente do apóstolo São Paulo, que disse que dos apóstolos era o menor. E o exemplo que ele dá não é exemplo para ser seguido por ninguém. Então aí está a revelação. Já essa é a terceira revelação que contamos. Essa revelação faz um bom tempo que esse pastor teve, ele me contou, mas só agora eu pedi autorização para contar e ele prontamente autorizou. Eu quero dizer também que ainda tem, já publiquei, essa é a terceira revelação, tem mais 3 revelações, dentre as quais uma que eu próprio tive com o gestor Ailton José Alves há 4 anos, né? Não contei para ninguém, mas contei para minha esposa. Não sei se o presbítero Giovanni Cardoso lembra-se, mas eu contei para o presbítero Giovanni Cardoso. Tenho aqui também um relato muito forte, mas muito forte mesmo, de Deus, que vai surpreender muita gente. E Josué Augusto não é menino, não é criança. Eu tenho responsabilidade comigo, com a minha família, com a palavra de Deus, com a minha postura, com a minha ética cristã, não é? E eu vou relatar aqui fatos, essa visão, essa revelação que eu tive com Ailton José Alves, e relatar mais outra visão também que uma irmã teve, não é? E relatar também esse fato que ocorreu, né, que vai assustar muita gente. Esse fato que ocorreu, esse cenário, trata-se de uma coisa futura que já começou a acontecer, mas que vai acontecer na íntegra, porque foi Deus quem falou, tá certo? Então fique conosco, comente aqui no canal, se inscreva no canal, divulgue esses vídeos, para que todos saibam que o Senhor é Deus e não dá a sua glória a outra.